Todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. Essa frase é de uma música do Caetano Veloso, que ele gravou nos anos 90, eu acho, com a Gal Costa, e que é tema do filme chamado Tieta do Agreste. Não preciso falar sobre a letra, ela já está dizendo tudo. E aí por que eu estou trazendo citando essa música, esse trecho dessa música do Caetano Veloso? Porque ela retrata muito bem o que nós somos, né? Falando em um termo geral. Intolerantes com as diferenças. Sendo que a gente hoje em dia trabalha em abolir tanta coisa e a gente, como seres humanos, deveria, principalmente, uma das coisas principais é eliminar a diferença. Eliminar a diferença e o pensar sobre o diferente. Pois deveria ser comum entendermos que todos somos feitos de diferenças, inclusive interiores. Por que eu estou falando isso também? Para falar um pouco sobre preconceito, sobre intolerância, que é uma das coisas, talvez uma das, ou a coisa mais abominável que um ser humano pode ter. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de intolerância. Contra negro, contra mulher, contra homossexual, contra pobre. Nós vivemos um momento onde, especificamente falando do país que nós vivemos, gosta de conclamar aos sete ventos que é um país intolerante e racista. Uma coisa tão trágica, tão triste de se ver, de se comentar, e ao mesmo tempo irônico, né? Porque nós vivemos num país onde não é puro, nós somos feitos de misturas. O que deveria ser uma maravilha, deveria ser um exemplo para o resto do mundo. Mas a gente não ficou satisfeito com isso, né? A gente acha que preto tem que ficar no lugar dele, na favela, na senzala, na cozinha. O homossexual, no mínimo, tem que ir para o seu gueto, ser tratado. O pobre não pode andar de avião, não pode ter seu carro zero. E um monte de outras coisas que a gente se desculpa quando vai para a igreja, seja ela qual for. E aí num sábado ou numa sexta-feira vai fazer alguma obra assistencial da sopa para morador de rua. Enfim, mediocridade. Logicamente eu não estou falando de todos. É lógico que nessa imensidão de ações assim, existem ações imbuídas, carregadas de coisas boas. Isso é óbvio. Não estou generalizando, mas vocês entendem do que eu estou falando. Hoje eu quero trazer então aqui para vocês, falando sobre quadrinhos, um papo que eu tive com o Mário César, desenhista e roteirista de quadrinhos, já atuante há alguns anos no mercado, aí, tanto independente como editorial, com vários trabalhos já lançados. Se é para dar uma denominação, um ser humano, como eu, ou como você que está me vendo, mas vamos ter que trazer isso, um gay, e que milita há bons anos, se é também para usar esse termo, infelizmente a gente tem que dar essas diferenças, para tentar ajudar e mudar um pouco com o seu trabalho, com o seu jeito sereno de ser, muito direto no que ele conta em seus quadrinhos. Um deles, que é o Bendita Cura, ele arreganha nossos olhos para a gente
não entender a causa gay, não entender o gay, entender a gente, entender o humano, né, o ser humano. Então, não é intolerância contra um homem, uma mulher que tem prazer ou tem um amor por alguém do mesmo sexo. Mas é entender como a gente não tolera o outro, porque o outro não é igual a gente. E por que a gente quer que o outro seja igual a gente? É muito sério, sabe? Vocês estão carecas de saber disso, eu espero. Quem não concorda comigo sobre isso que eu estou falando, sinto muito. Vamos voltar para o pré-primário da vida e aprender tudo de novo, né? Mas enfim, quero compartilhar com vocês esse ótimo papo que tive com o Mário, falando sobre o seu trabalho, sobre sua história, sobre sua porquê de fazer quadrinhos e um pouco sobre o seu trabalho dentro disso que eu falei para vocês, sobre a questão LGBT, LGBTQ, enfim, sobre a questão humana. Bom papo com vocês. Um grande beijo em todos os sexos. Masculino, feminino, seja lá o que for. Somos todos irmãos, né? E até a próxima semana. Estamos gravando, Mário. Agora estamos. Uma mensagem aqui. Boa tarde, Mário César. Ô, Mário, eu vou... Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Porque às vezes fica meio esquisito. Ô, Mário, eu vou começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta que eu faço para alguns autores, não todos, mas alguns que eu sei que tem um engajamento, né? Como foi com o Gilmar, como foi com o Tony D'Agostinho. Ô, Mário, que país é esse? Fala para mim. Começou assim com a voadora, né, cara? Cara, tá difícil esse país, viu? Tá difícil. É um país cheio de desinformação, fake news pra tudo quanto é lado, e o povo comprando as coisas mais absurdas que a gente possa imaginar, assim. Às vezes que a gente não consegue nem imaginar as mentiras que os caras são capazes de inventar pra se manter no poder ali. E tá exaustivo, né, cara? Tá exaustivo. Ficar aqui no meio da pandemia, já estamos 3 meses sem ministro da saúde, no meio da pandemia, e tem gente achando isso bom. Como é que acham isso bom em algum nível? Como é que acha que o presidente da República não tem responsabilidade nenhuma sobre mais de 100 mil mortes aí que já teve dessa doença, que poderiam ser evitadas, dezenas de milhares dessas mortes poderiam ter sido evitadas com um governo mais decente? É só olhar para os países do lado aqui da gente, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, que estão levando essa coisa mais a sério, estão com um número muito, muito inferior de infectados, de mortos, e a gente vê a roubalheira dele também é escancarada, e o povo ainda acha que ele é honesto, né? O que está acontecendo, né? Que lavagem cerebral que fizeram as pessoas aqui que estão achando o absurdo comum, né? Acho que está tudo sendo banalizado. A morte está sendo banalizada, a pobreza está sendo banalizada, tudo está sendo banalizado, cara. Violência banalizada, miséria banalizada. Ô, Mário, você acha que, independente de um governo de direita ou esquerda, eu acho que se a gente tivesse com outro presidente, sim, mesmo de direita, acho que a gente estaria atravessando isso de uma outra, essa pandemia, né, eu quero dizer, dentro de uma outra coisa, de uma outra forma, né? Sim, porque isso não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita, tem a ver com competência do governo. E o Bolsonaro, ele é alguém que ele não está preocupado em governar, ele está sempre delegando responsabilidade, está jogando a culpa nos outros, ele não está fazendo absolutamente nada. Ele não destina nem a verba para as pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa. Que tem verba lá disponibilizada para governo estadual, governo municipal, e ele está travando.
O dinheiro tá lá parado. É, eu, As eu não sei, eu não. Oi, desculpa, Mário. Não Eu é não, isso, tipo, não é ele não discordando, eu concordo, mas eu não sei nem se é competência, cara, porque é uma tá, coisa muito louca, né, bicho? ele não tá, ele não tá preocupado se o povo tá morrendo ou não. Ele só tá preocupado em ganhar o dele, em continuar no poder, em continuar mandando, em continuar com as roubalheiras dele e continuar impune com isso. Essa é a única preocupação dele. Né? Ele Tem uma. joga na fogueira até os próprios aliados que ajudaram a eleger ele. A pessoa discorda minimamente, ele já tira os leões, assim, já virou comunista. O Moro, por exemplo, assim, o Bolsonaro nunca teria sido eleito se não tivesse a Lava Jato ali para criar essa instabilidade política, para pichar essa coisa do PT ser o partido mais corrupto, da esquerda ser corrupta, etc. Ele não teria sido eleito se não tivesse isso. E ele pegou e atirou aquele cara lá para os leões, assim, tipo, ele é o traidor já agora. Agora tem duas questões. Tem essa da esposa dele, né, da mulher dele ali, de toda essa história. E tem essa questão do imposto sobre livros, né? Absurdo. É um absurdo, mas ela reitera um negócio que a gente viu há uns tempos atrás, uma live. Eu não vi o que é, eu vi a foto. Uma live, uma entrevista com o Guedes, Uhum. e uma coisa absurda, que atrás dele você tinha uma estante sem livros, uma estante Sim, pelada. Você viu isso, né? Então, sim, assim, sim. tem umas coisas. É muito. Eu, na minha opinião, né, eu acho muito horrível e, ao mesmo tempo, maluco, né? Porque tem umas coisas. O cara tocando Ave Maria de Gounod Hum. no acordeon ali, é um negócio tão Não, surreal, cara. é sanidade, né, cara? Não faz sentido nenhum, assim. Mas é parte da comunicação deles, esse absurdo. Porque acaba Exato. repercutindo. As coisas mais bestas acabam repercutindo e todo mundo tá falando daquilo. E fica o negócio, falem mal, mas falem de mim, sabe? Acaba ajudando ele. Ele consegue fazer isso funcionar a favor dele. E no caso dos livros, é parte de querer alienar as pessoas. Porque já que eles não podem oficialmente, né, abertamente censurar, porque isso já não é mais aceitável, vamos limitar, vamos deixar o treco tão caro que pouca pessoa vai ter acesso. Vamos, né? Essa é a ideia, sabe? E no caso do Guedes, você falou uma coisa que me lembrou outra também. Tem uma foto dele, você falou da foto que não tinha nenhuma estante do livro. Tem uma outra que é mais absurda ainda, que ele tá lá no gabinete dele, e do ministério, e tem um teclado que é usado pela galera que tá fazendo compra em ação na Bolsa de Valores. Tá aparecendo ali, aparente. Tipo, o cara tá na função de ministro da economia, ele tem acesso à informação privilegiada, ele tá fazendo aplicação na Bolsa. Ah, O cara tá roubando, assim, na cara dura de todo mundo. E, poxa, isso é normal, né? O cara é o cara, ele é o neoliberal de Chicago, o mestre da economia, que não tá fazendo nada certo. Toda hora promete que a economia vai alavancar mês que vem. Não, é mês que vem que vai alavancar. Não, é mês que ele tá assim desde o começo do mandato do Bolsonaro. Então, essas promessas vazias. eu acho engraçado porque, assim, o Brasil sempre foi isso, ou uma parte dele sempre foi isso. O Sim, Bolsonaro serviu para fazer emergir o monstro da lagoa, é isso? O Brasil sim. sempre foi isso. É, o Não, Bolsonaro é meio que assim, esse lado podre do Brasil sem máscara. É ele. ele Ele permitiu, ele foi a chave da porteira, né? Não que Não que ele porteira não tenha tenha chave. máscaras, que ele mente o tempo inteiro, né? Mas, tipo, a tosquice dele, os valores dele, ele deixa escancarado quais são. Mais do que outros, né? Tipo, ele deixa o racismo dele escancarado e fala que não é racista. Ele deixa a homofobia dele escancarado e fala que não é homofóbico. Deixa a misoginia dele muito evidente e depois fala que não é machista. Ele trabalha. É uma coisa, né? Curiosa, para não nos complicarmos, vamos falar assim, né? Curioso, que é essa questão da Marielle, né? Hum, Que era uma vereadora, que é não estou diminuindo, mas não é um deputado, não é um senado, era uma vereadora,
homossexual negra, favelada. Uhum. Quer dizer, matou, vamos matar porque não vai dar muita conversa, porque é uma vereadora, matou. Esta mulher rodou o mundo inteiro. Virou um Twitter, Assim, né? é trágico e ao mesmo tempo sem debochar, né? Mas a situação acaba sendo uma piada triste porque ela rodou o mundo inteiro e veio parar a vizinha dele, né? Vamos dizer assim, né? A história. É evidência, cara. É coisas que por si só a gente já fala assim, né? E tá tudo bem, né? Muitas coincidências, mas nada. Ninguém acha que tem a ver, né? Quem tá quem pode fazer alguma coisa de fato, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Os assassinos se reuniram no condomínio, deixaram entrar no condomínio. O outro do cara lá. O policial era alguém que eles tinham prestado homenagem, que dava aula de tiro pro filho dele, um dos caras que estavam envolvidos, né? Aí o cara morre numa operação da polícia. Sim. É muito engraçado. Ô César, por mais que o pessoal fale assim, não, mas o Mário, ele está aí por causa do Lula. Eu não sou Lula, não é isso. Não estou defendendo essa. Por mais que você odeie o homem, já extrapolou o limite do ódio ao outro. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma visão muito simplista botar assim também. A culpa de uma pessoa. Porque muito tem toda uma máquina ali atrás dele, pô. Tem centenas de empresários que ficaram financiando por caixa 2 escancarado a campanha dele, que ajudaram a eleger esse cara. Você tem essas igrejas neopentecostais aí, que é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas do brasileiro. Tem um número cada vez maior de evangélicos no Brasil. E é uma coisa assim, cara, as pessoas vão para a igreja toda semana. É toda semana o pastor indo lá fazendo a cabeça delas. Você não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas que tem alguém tão presente botando aquelas ideias ali na cabeça delas. E isso não vai mudar numa campanha eleitoral. É muito difícil você conseguir abrir a cabeça das pessoas quando elas estão tão imersas ali naquilo. Muito engraçado, cara. Eu, assim como você e um monte de gente aí que veio, no caso específico, veio ver meu vídeo, meu canal, amigos meus, amigos seus, você deve ter amigos bolsonaristas. Amigos não. Cara, eu tenho conhecidos. Meus amigos eu não tenho, mas conhecidos eu tenho. E tenho parente bolsonarista, não sei se você tem. E é engraçado, cara, que a gente acaba até cometendo um negócio que você acaba largando de você entrar em discussão, porque você percebe que ali você não vai alterar. A pessoa não entende a lógica de uma situação. Não é que eu estou defendendo um e atacando o outro. É uma questão humana, né, cara? Tem uns que são os casos perdidos mesmo, cara. Estão numa espiral de loucura ali que não importa o que você fala, o que você esfregue na cara da pessoa, ela não vai nem te ouvir. Ela quer continuar sendo enganada, sabe? Ela não quer encarar a realidade. Ela já tá imersa naquele mundo ali, naquela paranoia, naquela loucura toda e não quer sair dali. Tá confortável para ela. Eu tenho uma impressão, cara, que a gente, obviamente, está vivendo um momento histórico. Pro bom e pro mau sentido. E eu acho que só o futuro, cara, vai ter... eu falo especificamente dos filhos e netos desses bolsonaristas ferrenhos que até cometem algumas atrocidades aí por aí, vão ter... Não tem jeito de você pensar em ter vergonha disso que a gente tem, porque, sabe, não tem Vão olhar sentido. para trás e... Caraca, como é que eu tava naquilo? Como é que pode? Também tem muita coisa que está sendo feita agora, Laudo, que não tem efeito imediato. Exatamente. Tipo, essas reforma de previdência, reforma trabalhista, os efeitos disso demoram um pouco mais a aparecer, para ficar evidente. Não é uma coisa que aprova hoje, começa a fazer assim, amanhã já tá tudo na merda. Não, essas coisas vão, né, tipo, aprovou a PEC lá de congelamento de gasto. Isso, sabe, com o tempo a coisa vai piorando, até chegar num ponto insuportável. É o que aconteceu no Chile, por exemplo, né?
Foi lá no Pinochet, Mário, lá décadas atrás, que aprovou tem. essa reforma liberal toda, e agora é que está no nível insuportável que o povo está tendo que quebrar tudo, né, para reverter as coisas. Então, Você acha... Oi, desculpa, Mário. Eu vou fazer uma pergunta que eu já conversei isso nesse canal aqui com o Gilmar e com o Tony D'Agostinho, que a gente tocou um pedaço mais esse viés político. Você acha que tem uma parte da população que Bolsonaro que incomodava ver preto pegando ação, ver gay beijando outro homem? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu não Entendeu? acho que sejam. Eu não creio que sejam os 57 milhões que votaram nele pensem assim. Mas tem uma boa parte ali que é assim. Que tem essa mentalidade conservadora de fato, reacionária. Tem e muito. Tem muita gente que se identifica com ele e votou nele porque pensa igual a ele mesmo, de fato. Agora tem muita gente ali que votou por achar que ele ia ser uma novidade, ou por ter uma ideia equivocada de que foi criada, né, esse conceito de uma falsa simetria dele, do bolsonarismo com o petismo, sabe? Acharam que o governo dele ia ser um governo que nem o do Lula. Muita gente pensou isso. Eu dou um desconto a alguns, inclusive alguns famosos que apoiaram e voltaram atrás. Uhum. É gente que é conhecida. Essas pessoas têm que voltar atrás mesmo, a gente não pode... Agora tem uns que tu vê que não voltaram mesmo de fato, assim, né? Eles estão só envergonhados do que tá acontecendo. Porque não... Eles sabiam que ia ser tosco, mas não imaginavam que ia ser tão tosco, e fica um pouco de vergonha de assumir, né? Mas tem muita gente que faz discurso, mas votaria de novo nele. Então, esse a gente tem que bater de novo. Tem que falar, cara, não, você entendeu que tá errado, então não vota nisso de novo, pelo amor de Deus. Ô Mário, eu vou fazer o seguinte, como aqui é tudo na base do improviso, eu vou saindo dessa conversa para a gente chegar até você. Vamos se aproximando na conchega. Ô Mário, você acha que o Brasil, que é um país que não pode querer ser um país europeu, porque ele não é um país puro, não que eu defenda isso, mas para você entender o meu raciocínio, é um país misturado pra cacete, ele não é um país de origem, é um país que veio holandês, veio português, veio o cacete pra cá dele. Você acha que o Brasil não, assim, a princípio, pela lógica do bom meu filho tentando entrar em cena aqui, ele não era para ser um país tão preconceituoso como ele é. Preconceituoso eu não falo só com questão homossexual, falo com tudo. Com pobre, com preto. Mas, assim, você tem que lembrar de uma coisa também, Lauda. A gente tem essa mistura toda, mas a gente foi um país escravocrata, né? Tipo, a gente tem um monte de índio aqui, mas os portugueses chegaram, mataram tudo que tem, escravizaram o caralho quatro. Os negros que vieram pra cá, eles vieram como escravos, né? Então tem essa questão. A nossa sociedade é misturada. A nossa sociedade é misturada, mas ela sempre foi racista, desde a base dela. Porque isso mesmo até hoje pra gente. Quando acabou o tráfico de escravos, o Brasil continuou a fazer tráfico e o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Teve um outro, né? Mas a gente... E além de ser o último que acabar com a escravidão, lá, teve um artigo que eu li essa semana que ele fala assim, como é que os paulistas renegaram alguma possibilidade de ascensão social aos negros depois da abolição da escravidão, porque depois da abolição da escravidão, o que aconteceu aqui no Brasil? Veio uma onda migratória da Europa, do Japão. Da Europa. Exato, e foram essas pessoas que assumiram os trabalhos. Tinha um monte de pretos aqui que estavam recém-livres da escravidão, não tinha emprego. Só que em vez de empregarem os negros, trouxeram imigrantes de fora para assumir esses empregos na indústria, etc. Então, além de ter sido o último país a abandonar a escravidão, a abolir a escravidão,
tem esse fator, a gente ainda renegou eles de uma forma muito absurda. Porque tinha mão de obra aqui que a gente podia ter dado para eles e ter tido alguma possibilidade de renda, de ascensão, e isso foi tirado deles. E eles É, estão com mãos de obra. é o mundialmente, é o popular, né? Aboliu a escravatura, Uhum. mas aí agora você se vira, só que tiraram qualquer possibilidade dos caras se virarem, né? Exato. E aí isso é uma coisa que vai crescendo e foi crescendo para lados muito negativos, né? Então, para Exato. todo lado. E quando algum governo tenta fazer alguma coisa nesse sentido, de botar cota, o povo não entende a necessidade de cota. Por que tem que ter cota? Acha que isso é privilégio, não sei o quê. Mas é necessário. A gente tem um débito com essas pessoas, com essa população. Né? É questão de dar oportunidade. E a raiz da maioria dos nossos problemas no país é a desigualdade. Quando a gente não atacar isso, o país vai continuar essa miséria que é. Às vezes eu fico meio estupefacto, eu gosto desse termo, estupefacto, porque assim, falando especificamente, eu sei que isso é um problema mundial, mas falando de Brasil, eu venho de uma geração, cara, começo dos anos 80, que a gente tinha convívio, pelo menos uma grande faixa da minha geração. A gente convivia com tudo, era tudo igual. E não se cogitava diferenças. Era tudo igual. Entendeu? Respeitava-se os limites de cada um e vivíamos tudo bem. De repente a coisa mudou. Acabou-se um monte de coisa. E aí que eu acho muito esquisito, né, cara? Porque ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, o homossexual gay alcançando lugares que normalmente já deveriam ser, você começa a ver o oposto, mas esse oposto é muito violento, você entendeu? É muito violento. Então, até já caindo já está meio samba vou ser politicamente incorreto agora, eu vou usar uma frase errada. Então, samba do crioulo doido aqui, eu já estou pulando a outra história aqui. Quando você lê o teu livro lá, o Bendita Cura, a tua série, como é que você denomina? É uma série, o Bendita Cura? É uma trilogia? Vai ser uma trilogia, que eu pensei como uma história só. Só que como ela ficou muito grande para publicar, ia ficar muito caro, ia ficar um livro muito caro se fosse tudo de uma vez só. Ia ficar um livro de mais de 200 e tantas páginas, colorido, ia ficar muito caro. Eu resolvi publicar em série, em 3 volumes, para facilitar, tanto a minha produção, para escoar a produção, né? Todo ano tem um lançamento novo. Então, mas a gente sai com um preço mais acessível também para as pessoas. Então, mas para não ficar bagunçada a coisa, só para depois a gente volta direitinho na ordem, né? E eu não ficar falando muito. Quando a gente lê o Bendita Cura, não que já não pensasse nisso, a gente acha muito curioso as pessoas quererem cura para algo que é natural da pessoa. É o que ela optou, é o que está nela. Não tem que se questionar, né, cara? É uma coisa óbvia. E é curioso porque eu já cheguei a ver, inclusive, pseudo-segmentos espiritualistas darem uma justificativa para o homossexualismo que tira a questão, inclusive, da pessoa simplesmente ser aquilo. Ela dá uma explicação que não compromete aquilo parecer um preconceito, mas acaba sendo, sabe? Pelo fato de você justificar uma... Você deve saber do que eu estou falando, né? Você acha que nós vamos... É uma pergunta meio utópica. Você acha que a gente vai chegar em algum momento em que não vamos precisar ficar mais falando disso, Mário? Eu espero que sim, Laudo. Eu espero que sim. Eu sei que talvez eu não viva para ver isso, sabe? Mas se tu pensar assim, a geração anterior à minha era pior, a geração anterior era pior ainda a situação.
É uma construção de séculos que a gente está tentando, uma construção social de séculos que a gente tem que lutar contra, sabe? Então fala, por exemplo, que é uma coisa, é muito natural a pessoa ser isso, e realmente de fato é, mas há séculos a sociedade está falando que não é. Então muita gente ainda entende, acha errado, acha que é pecado, acha que não é natural, acha que o natural é homem, mulher, Adão e Eva, e essa construção social tá incrustada na gente, desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce, é tudo ensinado pra gente essa heteronormatividade. O menino vai fazer isso, a menina vai fazer aquilo, o menino veste azul, a menina veste rosa. É tudo construído em cima disso, na nossa sociedade patriarcal. E esses conceitos demoram para ser desconstruídos, né? Mas eu vejo que, por exemplo, para a geração mais nova, essa questão é muito mais leve do que foi para mim. Hoje eu vejo, tipo, adolescentes de 15, 16 anos já se assumindo gay, trans, lésbica, isso de uma forma muito menos pesada, sabe? Ainda tem todas as questões para ser trabalhadas, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas para ele já é muito mais tranquilo. Já tem uma aceitação muito maior da sociedade hoje do que há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, sabe? Talvez um dia a gente chegue nesse ponto de não ser mais... Você acha que tem uma geração que está chegando aí, já está por aí, que pelo menos é uma percepção minha, que tanto faz, não no sentido negativo, tanto foda-se, não é isso? Tanto faz se eu me apaixonar, se eu tiver um crush. Eu sou velho, eu sou da época que crush era um refrigerante, mas tudo bem. Tiver um crush, tiver um negócio, tiver uma fé, tiver um amor, você entendeu? Tanto faz se for com um rapaz ou for com uma garota. Eu percebo isso e acho isso muito bom, sabe? Eu acho isso muito bom. Porque tem uma coisa no teu trabalho do Bendita Cura que me pegou muito, cara, porque é um sentimento que eu nunca desfrutei ele, mas ao mesmo tempo a gente mensura ele, e não tem a ver com questão homossexual, que é você não poder ser você 100%, você tem que ter alguma coisa escondida dentro de você, se você revelar, você vai ser crucificado, né? Como está na capa do teu livro lá. Então não é a questão de opção sexual, é a questão disso, que eu acho que é muito forte naquele livro. Então eu vejo uma juventude que já não tem muito essa preocupação, isso eu acho muito bom. Sim, mas ao mesmo tempo tem uma juventude que está caindo nesse conservadorismo também. Também tem esses dois lados, né? A coisa não tá, mas é um avanço visível de como a coisa está mais aberta, se fala mais sobre isso, se debate mais sobre isso, se toca em questões hoje que há 10 anos atrás nem se falava, né? A população trans ela era invisível. Ela só aparecia pra gente rir dela, né? Antigamente. Hoje em dia a gente vê pessoas trans falando da realidade delas, de como que é, elas sendo respeitadas pelo trabalho delas em diversas áreas. Então tá se quebrando muito os estigmas, mas ainda tá longe, estamos longe de uma situação ideal ainda. Uma situação em que isso tudo seja mais tratado de forma mais natural, né? Não seja, ai meu Deus, eu sou gay, acabou o mundo pra mim. Ai meu Deus, eu sou trans, acabou o mundo pra mim. A gente vai demorar ainda, né? Mas eu espero que a gente chegue lá. Eu tô aqui batalhando para que a geração depois da minha tenha uma vida mais tranquila, sabe? Em relação a essas questões, pelo menos. A gente possa chegar no princípio básico, né? Que é ser feliz, né? Exato. O primeiro mandamento lá, né? Da Bíblia, que é amar ao próximo. Então, a gente tá... Aquela música do Caetano lá do Tieta, que fala, né, que se todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar, né, cara? Exatamente. É de Caetano. Mário César. A preocupação minha e da pessoa que eu tô me deitando. O resto cuida da sua vida, minha gente. Sabe,
eu lembro uma vez, cara, um amigo, que eu não posso citar o nome dele, gente boa, mas ele é alicerçado no patriarcado, nos sentidos piores, né? Nós mesmo que tenta mudar, a gente se vê às vezes raspando em alguma coisa, né? Claro, e eu comentei com ele que meus grandes ídolos de música da minha adolescência, eu descobri com o tempo que todos eram gays. Elton John, que eu fui louco. Aí esse amigo meu falou assim para mim: você deve ter um gay dentro de você. Eu falei: olha, tem. Mas se ele deve sair, porque eu não estou segurando ele. Eu falei: cara, é gosto, meu irmão. Eu só gosto. Porra. Você às vezes pode gostar de um artista, sei lá, de um cantor, que é um pedófilo que a gente não sabe. Nós temos casos aí, né, que o tempo mostrou. Quer dizer, quer dizer nada, meu irmão. Isso é ridículo. Ô, Mário, vamos falar de você agora, Mário, vamos, né? Ô, Mário, como é que começa a sua história nos quadrinhos? Conta pra mim. Eu te conheci na Veneta. Não foi na Veneta, desculpa. Via Lettera. Isso. Como é que começa a história? Eu gosto de quadrinhos desde pirralho, né, cara? Mas eu nunca me imaginava fazendo quadrinho. Eu só fui criar coragem pra desenhar os meus quadrinhos quando eu tava concluindo a faculdade, assim. Que eu fazia curso de design gráfico, tava me formando, mas eu tava vendo que não era bem aquilo que eu queria seguir carreira, sabe? Aí eu comecei a fazer quadrinho, tentando achar um caminho pelo design para chegar nos quadrinhos, que era a minha paixão desde pirralho. E eu me mudei para São Paulo para fazer uns cursos aqui. Eu fiz um curso no Centro Cultural da Vergueira ali com a Sônia Luiten, o Valdomiro, o Jal e o Gual, né? Eu fiz um curso com eles lá e aí fiquei super empolgado. Comecei a estudar na Quanta e na época tinha a Front, né? Que era uma publicação da Via Lettera, era uma antologia nacional que era toda organizada pela internet, e a gente mandava os trabalhos, e outros artistas davam um palpite onde eu podia melhorar a história, etc. E depois todo mundo votava quais histórias entravam, né, na revista. E eu comecei a participar ali das discussões da Fronte, e foi um aprendizado muito bacana. Eu comecei a conhecer o Esteves, o Bira, o Cal, Feitas, a galera que virou parceiro depois, né? E eu tive uma história selecionada para Fronte 17, da Invisibilidade. E aí tava sem ninguém para diagramar a revista. Eu falei, deixa que eu diagramo. Aí eu montei a revista, né? Saiu, a Fronte estava anos sem publicar. Foi tipo o retorno da revista. E por conta. Ganhou o HQ Mix, né, de publicação Mix. E por conta de eu ter diagramado, a Mônica me chamou para trabalhar na Via Lettera. Aí eu comecei a trabalhar. Mônica Senkman. E aí eu fiquei quase 2 anos lá na Via Lettera, editando quadrinhos. Tava tipo apaixonado, tava ótimo ali pra mim, né? Fazendo o que eu queria. Editei Bonnie, editei Love and Rockets, editei um monte de coisa bacana. Editei Ralph Koenig, que era um autor que eu não conhecia, eu conheci trabalhando lá na Via Lettera. Mas depois de um tempo eu queria fazer os meus quadrinhos, né? Aí eu saí de lá e... Esse período foi tipo 2007, não, foi de 2007 a 2009, que eu comecei profissionalmente na Fronte. Eu já tinha publicado na internet. Esse período da Via Lettera foi legal para você, Mário? Assim... Cara, foi um aprendizado, porque eu aprendi a editar quadrinho, né? Eu vi o outro lado da história ali, mais de bastidor, assim, então me deu um know-how de editor de quadrinhos. Tá lá. E também de gráfica, de toda essa parte de produção. Foi um aprendizado para mim nesse sentido, sabe? Foi muito legal. E aí eu comecei a publicar os meus, foi em 2009, depois que eu saí da Via Lettera. Peraí, Mário. Você publicou em 2009? Primeiro trabalho? Eu já tinha publicado na Fronte pela Via Lettera, né, em 2006. Profissionalmente foi o meu primeiro. Antes disso eu já tinha publicado na internet em 2005.
Depois eu publiquei na Fronte, primeiro trabalho publicado, né, mesmo de fato, foi em 2006. E em 2009 eu comecei o meu trabalho mais autoral mesmo, de publicar os meus trabalhos, que é que eu lancei a Com Entre trabalho. Quadros. Que aí Entre- peguei as histórias que eu tinha prontas, juntei um zine e lancei. E depois aí não parei mais de produzir, cara. Aí Foi o no período segundo, do Quarto Mundo. isso, foi pelo Quarto Mundo que eu lancei. Que era um coletivo de artistas, que a gente tava tentando arranjar um jeito de melhorar a distribuição pra galera independente, né? Você foi do Quarto Mundo, né? Foi. Era um dos membros ali. Era eu, Assumido, Staples, assim, né? a Du, É, uma galera. porque assim, eu te pergunto porque, por exemplo, o pessoal fala que eu fui do Quarto Mundo, mas eu tive um crush com o Quarto Mundo. Eu não assumi o casamento, assim, aquela Eu coisa. também não assumi. Eu comecei publicando por eles, mas o meu próximo trabalho já foi pela Balão Editorial. Aí eu já parti para outra, sabe? O Entre Quadros, o Mário, desculpa, só voltando aqui, ele foi uma coletânea de histórias curtas, né? Que você estava falando. Isso. Da Balão, qual que foi? Aí a segunda já foi pela Balão. A segunda eu adaptei 2 contos de amigos meus, um do Nick e outro do Pedro Cirne. Eu peguei 2 contos deles que eu tinha gostado e tinham mais ou menos a ver os temas e eu quadrinizei os contos deles. E aí eu mandei para Balão Editorial, lá o Guilherme, a Flávia e a Natália, eles gostaram e resolveram publicar, né? E aí, depois desse, eu lancei uma graphic novel pela Balão, que chama Círculo Completo, que foi a minha primeira graphic novel de fato. Foi um primeiro trabalho que foi uma história só, né? Uma história longa. Um trabalho mais extenso, né, digamos assim. E aí depois eu lancei o Ciranda da Solidão, que foi meu primeiro trabalho com temática LGBT, que foi em 2013 isso. E é legal que eu mandei lá para Balão, né, eles gostaram, quiseram publicar, e eles nem se marcaram, assim, que quase não tinha nada LGBT naquela época. Então, Mário, desculpa, eu vou dar um break para você. Como é que foi esse processo de você publicar um trabalho LGBT? Rola, eu lembro de um evento que você organizou, que eu não lembro o nome, desculpa, mas assim, foi lá na Vila Mariana, você deve saber qual é. O Peng foi no Telstar, era um hostel que tinha lá na Vila Mariana. Um hostel, exatamente. Depois você fez um lançamento lá do teu livro com o Pedro Cirne, a gente chega nele. Eu lembro de uma mesa redonda que a gente estava participando, eu, você, que você falou, olha, eu gay, para de pororó, entendeu? Eu lembro de um grupo conhecido nosso chegar e falar, nossa, eu não sabia que o Mário era gay. Eu falei, como não? Você entendeu? E assim, rolou isso, Mário, você lançar um trabalho de cunho LGBT, rolou essa coisa, como é que foi isso aí, Mário? Então, assim, desculpa, Mário, perdão. Só porque assim, o meio nosso de quadrinho, eles te não é uma regra, mas a turma te põe um rótulo, né? Ou você, que nem eu, a turma fala que eu sou monge, que eu sou tarado, que eu desenho pelado de pinto duro. Os caras acham que a gente às vezes, puta dos careta. Teve isso, Mário? Como é que é? Teve, cara, porque eu demorei a publicar trabalho com essa temática porque eu precisava resolver minhas questões e estar seguro de me assumir publicamente, que é um processo, sabe? Né? Eu cresci num ambiente bem homofóbico, bem machista, então eu tinha muito receio de me assumir, de amigos não aceitarem, de família não aceitar e tudo mais. Eu precisava estar seguro, né? Então eu demorei para tratar desses assuntos no meu quadrinho porque eu precisava estar seguro. E quando eu publiquei, eu tinha um medo muito grande, porque quadrinho é um meio muito de... A maioria dos autores e de público consumidor é homem hétero. E a maioria é branco também, né?
Então eu ficava com medo de, tipo, será que vai ter público para isso? Será que vai ter gente que vai estar interessada em ler isso? E então eu tava nervoso de publicar o Ciranda da Solidão. Mas a resposta que eu tava tendo das pessoas era muito boa, assim. Eu vi que, na verdade, tinha muita gente querendo esse tipo de conteúdo porque não tinha. Tinha quase ninguém fazendo quando eu lancei em 2013. Quase ninguém. Só tinha, tipo, a Laerte, a Catita. Da Anitta. Então. E a Love Love Six tinha começado na internet a publicar a Garota Cirúrgica. Fora isso, eu não lembro de mais ninguém, assim, sabe? Tinha muita pouca gente fazendo. Então, e eu tive que lidar com preconceito também no meio. Depois que eu me assumi e passei a tratar desses temas. Porque tinha coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Tipo, tinha gente se recusando a ler meu quadrinho porque tinha 2 homens se beijando. Tinha gente que nos eventos passava torto, assim, tipo, virava a cara. Ou então puxava o filho, né? Eu via que tinha um tema LGBT ali, e aí puxava o filho. Sim, esse tipo de coisa, passei a lidar com isso, assim, mas ao mesmo tempo que tem esse lado negativo, teve a resposta positiva. Eu fui muito bem acolhido. Foi muito bem acolhido, assim. Porque acho que eu sempre me aproximei das pessoas mais naturalmente, assim. Você vai se aproximando no meio das pessoas que têm um pensamento meio parecido com a gente. E essas pessoas vão te acolhendo, vão te dando força. E teve boa parte do público ali que também, porra, precisava de um quadrinho assim, sabe? Eu queria ler uma coisa assim. E tinha pouco, tinha quase nada. Então, o pessoal fica muito grato de ter um material desse, sabe? Eu acho que isso acaba cobrindo, né? Todo o lado ruim que tem. Toda essa identificação, né? É porque, assim... Força também, Laudo, porque acaba virando combustível, sabe? Você fica com raiva dessas coisas e fala, cara, bom, né? Agora que eu vou botar mais viadagem nos quadrinhos, só pra irritar mais. Agora que eu vou fazer mesmo, entendeu? Isso aqui tá irritando? Calma aí, deixa eu fazer pior, então. Porque é gozado, porque a arte cura, né? A arte cura. Eu falei isso uma vez pro Will, mas não quer dizer que a arte cura o artista, né, cara? Às vezes ele é o que está mais precisando daquilo e não está entendendo, porque é um meio. Eu isso que eu te perguntar, assim, né? Interrompendo a tua trajetória que a gente está fazendo aqui, ainda é um meio machista? Ainda tem, muito. Muito, né? E agora tem, como teve um crescimento muito grande, né? Surgiu novos autores LGBT, surgiu muito menina fazendo quadrinho. Então aquele povo que estava acostumado a só ter os quadrinhos, né, machistas, hétero e tal, eles estão incomodados de ter outras coisas. Eles acham que quadrinhos que eles gostam não vai existir mais por conta de ter outra gente fazendo uma coisa diferente, sabe? É sempre anulação, né? Eles são muito inseguros, assim, é muita insegurança. Aqueles viados vão acabar com os meus super-heróis másculos, né? Meu Deus do céu. Coisa mais frágil que a masculinidade, Laudo. Não tem nada mais frágil que a masculinidade. E fica muito porque a resposta deles é muito violenta, assim, tipo, é tudo absurdo as coisas que eles falam. Tentando desmerecer, tentando que não tem aquilo. Por que não pode ter, meu? Teu quadrinho já tá lá, teus personagens que você gosta ainda estão lá. Ainda vai ter coisa pra você. Assim, Mário, você estava contando para mim agora, mas você trombou com ofensas, né? Por mais que não seja isso aqui, mas você trombou com coisas que você dá uma torcida de nariz, você fala, putz, que... Principalmente na internet. Na internet o povo é mais corajoso, né? Os marmanjos têm mais coragem de vir te atacar na internet. Pessoalmente é tudo Alessi, né? Na internet é uns pitbull. Mas é muito covarde, cara. Eu não me intimido, não. Eu vejo que eles são piores com mulheres, de forma geral. Tanto as mulheres cisgênero quanto as trans ainda são num outro nível. O nível de brutalidade deles assim é outro, sabe? Eu acho que é mais frágil e parte pra cima com mais violência. Mas a gente tá
fazendo o nosso aqui, cara. Isso não vai parar a gente, não. Infelizmente, né, Mário? Pelo menos é a minha opinião. Infelizmente, quando você tem que quebrar uma coisa, você paga um preço, né? Não tem jeito, sabe? Sim. Porque o mundo ele é formatado. Exato, eu tô nadando contra a corrente, sabe? A corrente tá indo pro lado, eu tô tentando mostrar que essa corrente tá indo pro lado dela, tá indo pra uma cachoeira, né? Então eu tô tentando nadar pro outro lado. É essa sensação que a gente tem. Mas eu tenho uma sensação muito interessante sobre a mulher no quadrinho, especificamente da mulher. Eu acho que ela traz eu não sei explicar o que, mas é uma opinião. Eu acho que ela traz uma outra possibilidade, entendeu? Mas você vê, por exemplo, o Entre Planos que você fez, que é um quadrinho LGBT, é um quadrinho gay, ele é de uma beleza, inclusive plástica, né? Desenhada, e você vê que aquela beira a pureza, porque ela é honesta, né? E você vê que o preconceito, o erro, vamos dizer assim, entre aspas, ele não vem de você, ele vem de mim, né? Que estou incomodado. Por que eu estou incomodado? A gente não entende, a gente é muito burro, né, cara? O homem, né, como você falou, o macho é uma coisa muito complicada, né, cara? Muito frágil. Dá trabalho ser macho, sabe? Porque, afinal de contas, né? E além de tudo, a natureza exige. Oi? Não, é que eles não se tocam de como esse machismo deles limita eles próprios, sabe? Como afeta também eles. Então, a gente, inclusive, além de tudo, a natureza às vezes não nos privilegia, você está entendendo? Às vezes faz a gente ter um negócio tão assim, é tão ruim, né? Porque se a gente é macho, ainda é aquela coisa maravilhosa, né? Mas às vezes a natureza nos dá um negócio, porque aí gera esses caras nervosos que a gente tem aí, né? Os caras não vão dar nome, senão depois rola processo, né? Lá o cara tá falando aí. Ô Mário, vamos adiante. E aí, Mário? O Quarto Mundo, você lançou pela Balão. Sim. Entre quadros, que eu falei entre planos, eu tô louco. É um relógio, eu tô esclerosando já. E depois, Mário, que caminho seguiu aí? Tá, depois do Ciranda da Solidão, aí eu tinha um projeto com o Nick, que eu conheci quando eu trabalhava lá na Via Lettera. Ele tinha umas histórias que ele queria transformar em quadrinho, e eu fiquei uns 4 anos desenhando isso. Chama Não Existem Super-Heróis na Vida Real. E são umas histórias... o Nick Farrell, ele mesmo, coreano. E eu achei muito legal. Era uma abordagem diferente do gênero de super-heróis, que era uma história de pessoas que têm superpoderes, mas isso não ajuda em nada a vida delas. As histórias têm um viés meio trágico, meio tragicômico. E eu achei bem interessante. Eu decidi fazer e também me desafiar como desenhista ali. Acho que foi o primeiro trabalho que eu peguei só como desenhista. Né? Ah, é? Esse foi esse. Que era o roteiro de outra pessoa, né, os textos do Nick, que eu tava transformando em quadrinhos. Eu fiquei 4 anos desenhando isso, mas no meio tempo apareceu o Púrpura, que era o projeto do Pedro. O Pedro eu conheci nas aulas, eu fiz curso na Quanta, né, na Quanta Academia de Artes, e o Pedro fez aula comigo de quadrinhos lá. E a gente ficou super amigo, super parceiro, assim, e ele tinha esse projeto dele do Púrpura, e eu ia desenhar só uma das histórias, mas aí quando ele conseguiu vender o projeto para a editora do SESI, eles pediram para ser um desenhista só, para todas as histórias. E aí ele pô, Mário, você pode ser o desenhista de tudo? Eu falei, posso. Eu gosto bastante dos roteiros e vamos lá, cara. E aí eu tive que fazer isso em 7 meses. Foi tipo super corrido para fazer o Púrpura. Caramba! Quantas páginas tem? Eu tenho Púrpura. São umas 70, quase 80 páginas de quadrinhos. Mais a capa, né? E a gente também chamou
o Pedro decidiu convocar outros desenhistas para fazer as páginas de abertura do livro e umas ilustrações para o final também, assim. Aí ele chamou gente de, tipo, que o Púrpura, ele se passa, cada história dele é num país de língua portuguesa, né? Tem história em Moçambique, em Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, e ele decidiu chamar um desenhista de cada país para fazer a página de abertura. Queria achar. Ele botou lá num blog lusófono, apareceu gente, teve uns que foi tipo super complicado de conseguir os desenhos, cara. Super Por quê? complicado de conseguir. Porque tipo, você quer ter um desenho, sei lá, do Timor-Leste, o cara não tem internet, cara. Ele teve que ir na embaixada, escanear lá na embaixada, a embaixada mandar aqui pro Brasil. Foi um rolê, cara. Foi um rolê. Ô, Mário, só voltando um pouco, e uma coisa que eu achei maravilhoso, voltando no que você fez com o Nick, foi a sessão de autógrafos, né? Foi um negócio muito estranho, assim, né? Só para contar para o povo que for ver, né? Conta aí, conta você, né? Não vou contar eu, não. Ah, mas estranho como? Qual? Que até a gente fez vários lançamentos. Não, eu só vou te lembrar. Você fez a Livraria Cultura, que eu fui, pelo menos. E você estava ali, né, como você de Mário Bros. E ele lá vocês falando, em determinado momento, o neguinho começou a meter a boca no Nick ali, que roubou ideia. É verdade, caraca, velho. Lembra disso, cara? Que ele contratou uns atores que ele conhecia ali, cara. Muito bons, porque até eu que sou puta velha, foi na FINAC, não foi na. Foi na FINAC isso. FINAC, é verdade. Na FINAC, que o Nick também tava. Ele contratou uns atores pra fazer uma encenação lá. Aí chamou um amigo dele pra dizer que ele tava roubando a ideia dele, que o roteiro era dele, não sei o quê. Foi bem engraçado, cara. Cara, no terceiro eu já tô. Esse é truta, né? Mas no primeiro e segundo, acho que o primeiro é esse amigo dele. Acho que o terceiro que já viu esse papo de meio de poder, de super-herói. Aí você já percebe. Mas o primeiro e o segundo eu fiquei, caralho, vai dar bosta aqui. Eu olhava. Você sabia disso, cara? Você tava sabendo dessa Tava. É porque eu olhava pra você e você com aquela cara ali de tipo de. Tem que fingir que estou surpreso aqui. Pro Nick ali, eu olhava pra você com aquela cara de caralho, puta que pariu. Pra mim passava isso, né? Eu achei maravilhoso aquilo, cara. Achei muito bom. Quebrou totalmente o negócio ali. Acho que nem o Alan Moore pensaria numa merda dessa, cara, tão boa assim. Aquele escritor, ele é de marketing, né? Então ele sempre vem com essas ideias malucas pra lançar. Eu achei maravilhoso. Ô, Mário, bom, vamos fazer. E aí, depois do Púrpura, teve vida boa esses livros? Teve uma boa. Teve, o Púrpura foi muito bem recebido, cara. O pessoal do SESI falou que foi um dos livros lá que mais venderam da linha deles, inclusive. Eles gostaram bastante. Mas eu publiquei o Púrpura antes. Eu interrompi a produção desse livro com o Nick para fazer o Púrpura. Que eu tinha 7 meses. O Púrpura? O Púrpura acho que foi 2017. E o Não Existem foi 2018. Não. Foi 2016 e o Não Existe em 2017. Acho que foi isso. E aí depois desses dois eu comecei a produzir o Bendita Cura. Aí a gente chega no Bendita Cura. Exato. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas, né, enfim. Por que você quis fazer Bendita Cura? Eu tive a ideia para esse quadrinho quando o Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Isso foi em 2013. Que aí, na época, um deputado que na época ele era do PSDB, chamado João Campos, ele tentou aprovar a tal da cura gay. Essa questão da cura gay foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi em 2013.
E aí eu fui atrás, né, pra ver que merda era essa. É, quando eu vi, eu fiquei estarrecido, assim, que tanto de história bizarra que eu me deparei, mas vi que ele tinha um material interessante, sabe, pra fazer um quadrinho com questões que eu queria abordar, com coisas que eu queria falar, e eu comecei a pesquisar, desde aquela época. Então, na época que eu estava desenhando o Não Existem Super-Heróis na Vida Real e o Púrpura, eu estava pesquisando, fazendo roteiro, escrevendo Jovem de Takura, né? E só depois que eu terminei o Não Existem que eu comecei a produzir mesmo, né? O E Mário, aí, a Bendita Cura, ela se passa nos anos 80. ela começa nos anos 60, na verdade, e vai até os dias atuais. Que eu pego a história dele desde quando ele era pequeno, quando ele tinha 5 anos de idade. A Então, terceira. o Acácio ele já começa ali no comecinho da ditadura já. A história começa em 65, se eu não me engano. Por que tem todo esse período? É porque foi nessa época que começaram esses tratamentos. Quando eu fui vendo a pesquisa de onde começou a surgir esse tipo de tratamento, que está aí até hoje, foi na década de 60. Começou a aparecer esses tipos de tratamento, sabe? E aí eu quis botar lá justamente para contextualizar isso. Existe alguma coisa autobiográfica? Alguma experiência sua? Não. Ah, sim, tem uma frase ou outra que eu ouvi na minha vida e tipo, ficou gravado e eu ponho ali, sabe? Alguma frase do pai ou da mãe, que é bem homofóbica, coisa, ou de algum outro personagem que faz, mas as situações são todas minha imaginação e pesquisa. Tudo baseado em coisas que eu vi que aconteceram com outras pessoas e minha criatividade. É uma impressão que eu tinha, sendo sincero contigo, porque o que torna a obra melhor, né? Pelo menos não. Porque você pulou a questão da biografia para contar uma história sobre essa Uhum. temática, né? Uma obra de É, ficção. Ô, Mário, tem gay que se acha doente ainda hoje? Tem gay tem, que acha que ele é doente? tem gente que acha que se curou da homossexualidade, que se converteu, que a igreja salvou, que o psicólogo salvou, etc. Ainda tem, infelizmente ainda tem. E é triste tu ver que é justamente a galera que eles põem como missionários da causa, sabe? Ex-gays. Ex-gays. Sim, tem muito pastor ex-gay que vira o missionário da causa, assim, quer converter outros gays a serem ex-gays. É uma loucura, mas tem muito ainda, porque é, a homofobia tá tão presente, assim, que as pessoas acham que se disfarçar você consegue ser aceito, sabe? Você não vai sofrer o preconceito, mas na verdade você tá, tipo, sendo uma coisa que você não é, para se encaixar dentro de um círculo social ali que determina que as coisas têm que ser daquele jeito. Deve Então, ter, então, gente que. Oi, tem Mário, muito. fala. Desculpa. Não, tem muito ainda. Então, são pessoas que, enfim, eu não sei, é muito complicado também, cara. Porque cada um sabe a realidade da pessoa, o ambiente que vive, mas tem muita gente que já passou por esses procedimentos e falou que, sabe, que não funciona. Tem muita gente que assume depois isso, ou que passam ali, sofrem aquela coisa toda, mas conseguem se libertar. Enfim, é bem complicado, mas ainda tem muito. O que é esse tratamento É porque na tem vida vários. real e na história em quadrinho? Então, na tua história em quadrinho, o É, que é o tratamento? Como é que você existem. cura um sentimento, cara? Um Não, sentimento de prazer, de amor. Como é que você cura isso? Exato, porque assim, não é tipo um tratamento, existem vários que já tentaram, desde castração química, a eletrochoque, mas geralmente são condicionamento psicológico, sabe? É que nem você treinar um cachorro, ou uma coisa assim. É muito baseado nisso, nesse tipo de psicologia, sabe? Tentar condicionar a pessoa a gostar de determinada coisa, ou condicionar a pessoa a ter repulsa por uma coisa. Todos os tratamentos têm base nisso. Um dos que eu vi que é usado em criança, que aparece no primeiro volume, é um tratamento baseado em ficha, né? Que quando a criança faz um comportamento que é o padrão correto,
dá uma fichinha azul para a criança. Quando a criança faz um comportamento que é fora da heteronormatividade, dá uma fichinha vermelha. E aí, depois de um determinado tempo, vai acumulando essas fichas azuis e vermelhas, e as fichas azuis vão sendo trocadas por mimos, por brinquedo, por doce, e as vermelhas são trocadas por punição. E às vezes punição física, de bater na criança, espancar a criança. E também eles orientam os pais a, toda vez que a criança fizer um comportamento fora da heteronormatividade, eles ignorarem. Não é nem reprimir a criança, é ignorar. Deixar, tipo, isolada. E quando faz um comportamento mais dentro do padrão, eles dão afeto pra criança. Elogiam, abraçam, sabe? Então é tudo feito para criar esse condicionamento de associar a heteronormatividade a prazer e a homossexualidade a sofrimento. Todos os tratamentos têm essa base. E aí mudam os mecanismos que se usa para isso. Outros tratamentos envolviam a aplicação de hormônio, a aplicação de um retion que põe um adolescente ou já um adulto para se masturbar sob um remédio que vai fazer a pessoa ficar enjoada. Então toda vez que ela vai se masturbar pensando, um homem se masturbando pensando em outro homem, ele vai ficar com enjoo. E esse sentimento de enjoo vai ficar gravado no cérebro dele, sabe? Para associar, sempre tentando associar a homossexualidade a sofrimento. E dessa forma vai condicionando a mente da pessoa. Então toda vez que ela se sentir atraída por um homem, vem toda essa carga emocional de sofrimento para cima dela, para reprimir. Isso é o que a turma alega, porque causa danos terríveis, né? Exato, sim. E tem alguns que são aplicação, que nem eu já falei, de hormônio, aplicação de remédios pesados, sim. Tem uns que chegam ao cúmulo de fazer castração química, ou já teve, hoje em dia já não tem mais, mas já teve aplicação de eletrochoque para tentar dar um curto-circuito no cérebro da pessoa para ela parar de se sentir atraída por homens ou por mulheres. É uma loucura. Tem vários. E tem outros que são mais essa pressão psicológica da igreja. Que aí já vai pro lado da culpa, essa culpa cristã, de jogar essa culpa cristã em cima. E esses são os que mais tem hoje em dia, assim. Tem muito relato, se tu procurar na internet aí, de gente que era de igreja evangélica, que se submeteu a esse tipo de tratamento, né? E tem até sessão de exorcismo para tentar exorcizar o gay de dentro da pessoa. Tem de tudo, cara. Tem um monte de ideia maluca para tentar achar essa cura que não existe, sabe? Que horror. Deve ser uma coisa muito tragicômica, no mínimo, para você ver um exorcismo. Mas os estragos psicológicos que causam são terríveis, cara. Tem gente que acaba ficando tão transtornado que chega a cometer suicídio. Eu vi muitas histórias disso, de gente que se submeteu e não entendia por que ela não conseguia ser curada. Isso não tá funcionando, por que não funciona comigo? Ai, meu Deus, eu tô doente, eu vou continuar doente, não tem nada que cure isso, e a pessoa se mata. Mata, sim. Isso quando não vira coisa terrível, né? Vira um psicopata, vira um... Porque a gente não sabe para onde vai a nossa cabeça, né? Mediante essas merdas. Outras coisas absurdas que eu vi também na pesquisa era de estupro, né? Você submete a pessoa a um estupro, assim, uma mulher ser estuprada por caras para ela aprender a ser mulher, sabe? Uma lésbica ser estuprada por homens para ela aprender a ser mulher. Você forçar um gay a ir transar com uma prostituta ou com outra mulher para aprender a ser homem, sabe? Então você vê como é. Você falando no caso da lésbica, você estupra uma mulher, você violenta uma mulher para ela gostar de pinto. Exatamente. Loucura, velho. É um horror. E, Omar, isso foi tudo pesquisa de campo. Você leu e conversou com pessoas? Eu fui buscando muito artigo, vendo muita entrevista, documentários. Foi muito isso, cara. Eu não cheguei a conversar
especificamente com alguém, assim, tipo, que tenha passado por isso, mas eu li muita entrevista, li muito relato, pesquisei pra caramba, achei muita coisa bizarra, muitos casos, assim, sabe? Para você, Mário, como autor, né, trabalhando com uma obra igual essa trilogia do Bendita Cura, como é que é, bicho, pensar sobre isso? Como é que interfere daqui para frente no teu trabalho, sabe? O que mexer com esse caldo de uma maneira mais funda, mexer na merda, você literalmente pôs a mão, não literalmente, literalmente você pôs a mão na merda, porque tudo isso é uma bosta, né? Vamos falar a verdade. Sim. Como é que é para você, Mário? Como é que gera perspectiva, engajamento com o teu trabalho, enfim, com tudo, né? Cara, a resposta que eu tô tendo tá sendo bem positiva, tô achando eu tô satisfeito também com o que eu tô criando, que eu tô expondo ali, e tem também esse feedback negativo de esse preconceito vir bater na frente, assim, sabe? Quando você tá dando a cara a tapa, você vai tomar uns tapas do preconceito que tá aí, cara. Mas me dá mais vontade de fazer mais coisa e também de seguir para outros caminhos, assim, porque eu tenho pensado muito nessa questão de representatividade também. A própria PocCon, que tem organizado, tá me abrindo a cabeça para várias outras coisas. E também de chegar num ponto que eu vou fazer histórias com personagens LGBTs, mas que não vão necessariamente tratar de homofobia, não vai ser o foco central da história, sabe? Porque a gente não pode ter só história de dor e sofrimento. A gente tem que ter outros tipos de narrativa também, com a gente, com personagens como a gente. Então eu tenho pensado muito nisso também, assim, acho que tá me impactando nesse sentido. Eu vou produzir mais sobre o assunto, porque ainda tem muita coisa para se tratar, tem muita coisa para se debater, para se saber, para melhorar e tudo mais, mas também pensar nessas questões de fazer outros tipos de história também. Curioso. Eu gosto do drama, eu gosto do novelão, mas eu também gosto de ação, gosto de fantasia, gosto de né, fazer um quadrinho de uma bicha salvando o planeta que tem um super-homem na vida, entendeu? Falta essas coisas ainda. E eu vejo que tem uma galera que tá LGBT que tá produzindo coisas nesse sentido. De fazer histórias com... Né, tem o Histórias Quentinhas sobre o Ser do Armário, que é uma coletânea organizada pela Eri e Lilian e pela Dica, que são só histórias bonitinhas. São histórias românticas, fofas, com personagens LGBTs. Eu acho que eu trabalho. A ideia é legal, Mário, óbvio que é legal, porque é preciso ter isso, né? É você fazer uma história sobre dois caras que se gostam, duas garotas que se gostam, enfim, seja lá o que for, e que aquilo não seja o ponto da história, né? Como você está falando, ela... É um romance, que nem a gente viu 300 mil romances heterossexuais, que é só, tipo, apreciar aquela beleza ali da paixão entre duas pessoas. Eu não estou fazendo, não. Na verdade, é um roteiro meu que está sendo desenhado pelo Rodrigo Mazer, em que o protagonista é negro e um amigo dele, ele namora uma branca, e o amigo dele é um velho gay. E essas opções, negro e gay, não interfere merda nenhuma na história, assim, entendeu? Aliás, eu acho que não existe no caso do gay nada que você vai entender que ele é gay. Você está entendendo? Mas a gente falou assim, mas ele é gay. Para nós, o personagem tem esse perfil. E o cara é negro. Eu acho importante, a gente faz um trabalho legal também. Acho que você não se preocupa só na diferença, né? Falar das coisas. Exato. É muito importante. Ô, Mário, fala aí. É questão de dar um passo além, né? Tipo, a gente tá falando dos problemas, mas aí tem que ir além disso, não ficar só nisso. Eu lembro, acho que a gente estava até perto, cara, no HQ Mix do ano passado, 2019, a gente estava sentado, que teve aquela menina, que você deve lembrar o nome, porque eu, como esclerosado, não lembro, que é de Minas, que ela subiu no palco e ela é uma autora nova, ela recebeu algo por ser nova, né?
Foi, foi a Jéssica, eu acho, Jéssica Grock. Parem de chamar a mulher para falar. Eles querem de Belo Horizonte. Sabe? Parem de chamar a mulher para falar sobre mulher nos quadrinhos. Eu achei maravilhoso, porque né, cara? Sim, sim. Sabe? Se a gente tivesse, se nós tivéssemos homens e mulheres fazendo quadrinho e vivêssemos com marcianos, seres verdes, começando a fazer quadrinho, de repente, assim, vamos chamar os marcianos para falar sobre marcianos fazendo quadrinho. Tudo é quadrinho. Ué, ser um marciano fazendo quadrinhos, mas você. É isso aí. Mário, como é que foi, cara? O PocCon ele teve uma primeira edição ano passado, né? 2000 e... Como é que foi? Fala pra mim. Foi legal? Foi o melhor dia da minha vida, cara. Foi de lavar a alma. Que eu tava notando, né? Como tava aparecendo novos autores, assumidamente LGBTs. Cada vez mais, mais e mais. Uma galera com trabalho super diversificado. E aí ficou martelando essa ideia na cabeça. Pô, a gente podia fazer uma feira de juntar essa galera toda, né? Porque a gente fica, às vezes, muito diluído ali nas feiras. Não tem tanto destaque. E se juntar força, acho que vai dar um caldo legal, sabe? E aí eu conheci o Rafael Bastos Reis, que é desenhista também. Ele tinha a mesma ideia, foi, então vamos tirar essa ideia do papel, vamos fazer esse negócio acontecer, cara. Nem que seja juntar umas mesinhas ali na esquina e juntar as bichas, sapatão, tudo aqui para as trans, tudo pra gente mostrar o nosso quadrinho, cara. E daí a gente começou a meter a mão na massa, cara. E achamos o lugar. Oi? Foi bom de público? Foi ótimo, cara. Você nem se você tava lá, você viu o tamanho da fila. Não, eu tô falando, mas aquela pra turma ver. Eu tô perguntando pra turma. Eu fui lá. A fila tava dando volta no quarteirão. Assim, a gente tava montando ainda, já começou a ver a fila se montando. A fila começando a se montar. A gente tava terminando a montagem do espaço ainda. E já tava com fila de galera esperando pra entrar. Eu falei, caraca. Aliás, eu não entrei porque eu fiquei estupefacto. Eu gosto dessa, né? Mas a fila é um negócio medonho, no melhor sentido. Virou a esquina ali. Foi muito além do que a gente esperava, cara. Mas muito, muito. Primeiro que a gente não sabia nem se a gente ia conseguir 50 autores LGBTs pra botar em todas as mesas, né? E teve 50 inscrições já no primeiro dia que a gente abriu a inscrição. No final deu mais de 340, foi 345 inscritos pra gente fazer a seleção. Que a gente abriu o leque também, além de quadrinhos, botar ilustração, né? E aí abriu bastante. E foi difícil selecionar, mas deu muito certo. Foi de lavar a alma, assim, porque a fila deu volta no quarteirão, a feira ficou movimentada da hora que abriu até a hora que fechou. E quando fechou, o pessoal não queria sair, o pessoal queria continuar lá. Todo mundo vendeu bem pra caramba. Teve gente que vendeu mais na PocCon do que na CCXP, pra você ter uma noção. Olha que maravilha. Sim. A gente ficou bem surpreso assim, com o resultado. Essa história da pandemia esse ano, então, deu uma freada. Mas foi também a sacada que foi do Rafa, né, da gente fazer na época da Semana do Orgulho LGBT. Que a São Paulo aqui tem a maior parada de orgulho LGBT do planeta. Né? Todo ano vem tipo, milhões de pessoas aqui pra cidade, tem um monte de turista aqui na cidade, fora o público já da cidade, e tem um monte de gente nerd aqui também. Tem um monte de amigo nosso nerd que vem pra São Paulo pra época da parada. E não tinha nenhuma programação nerd, nenhuma programação geek voltada com esse foco. E foi o que acho que deu muito certo na PocCon, foi isso, a data também. A data ajudou muito o público ali. Acho que é uma grande sacada, acho que tem que ser por aí mesmo, né? Na minha opinião. Mário, tem muito autor, ainda na PocCon, ainda estando nela, tem muito autor, você falou que teve 340 inscrições, tem muito autor LGBTQ produzindo. O que é a temática desses autores? Tudo é o universo.
tudo. Tudo, cara. É de tudo. Tem gente que tá fazendo terror, tem gente que tá fazendo putaria, tem gente que tá fazendo drama, tem gente que tá fazendo quadrinho infantil, tem gente que tá fazendo mangá, tem gente que tá fazendo super-herói. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, assim. Isso que foi muito legal também de montar a feira, foi ver Você essa está falando, diversidade. mas tudo isso que você está falando tem terror, tem lará, tiriri, tororó, mas a temática ela fala do universo gay, mesmo Alguns tendo não. esse. Alguns não. Alguns são simplesmente pessoas LGBTs produzindo quadrinhos. Não necessariamente Ou elas seja, estão abordando essas questões no trabalho dela. Às vezes tem o protagonista que é gay, isso não é nem um ponto na história, sabe? Tá ali, é uma história. Então, ou seja, você vê como a gente é babaca, né? Ou seja, se eu comprar um quadrinho de um autor LGBTQ de terror e que não tenha absolutamente nenhuma nada mensurando o universo, ele seja puramente uma história de terror, eu vou ler uma HQ de terror, né? Então, para que preconceito, né? Não é? Não vou comprar isso aqui porque eu vou ler uma história de viado. Aí o cara vai ler uma história de terror babaca, não no sentido ruim, né? Mas é uma história muito legal saber isso daí. E trabalho de muita gente fazendo quadrinho de fantasia, de aventura. Enfim, tem de tudo, cara. É curioso porque no próprio universo mainstream dos quadrinhos, a gente tem grandes artistas, eu não sei dizer roteiristas, mas desenhistas dentro do quadrinho mainstream, de super-heróis, essas coisas que são gays, entendeu? E não, sabe, você percebe que é gay, você não sabe da história do cara, da temática, o cara trabalha. Mário, o que você está fazendo agora, filho? Agora você está falando comigo. Né? Tem uns engraçadinhos que são piadas, sabe? Mas tudo bem. Eu tô produzindo agora, eu tô finalizando o Bendita Cura. Tô nos capítulos finais do Bendita Cura. Isso é o que eu tô fazendo por agora. Aí depois eu tenho umas ideias, tenho um roteiro pronto, tenho umas ideias para outros quadrinhos que eu preciso sentar para escrever ainda, mas no momento meu foco tá em terminar o Bendita Cura. Quantas páginas? Que falta? Tem mais um capítulo de 20 e poucas. Falta pouco, falta tipo umas 30 e pouco, 40 páginas no máximo. Como é que chama lá o protagonista, Mário? Como é que chama? O protagonista, o personagem lá. Acácio. Eu quero saber como é que acaba a história do Acácio. Eu não vou encher teu saco, é o que eu quero ver. Ô, Mário, pra turma, vamos vender seu peixe, vai. Aquela história. Conta o que é o Bendita Cura, de lá, do 1 até o 2. O que trata? O Bendita Cura, ele conta a história de um personagem chamado Acácio do Nascimento, e desde pequeno os pais dele não aceitam que ele é um menino efeminado, diferente dos outros meninos, e eles começam a submeter eles a vários tratamentos para tentar achar uma cura para a homossexualidade dele. E aí ele vai crescendo marcado por isso, né? E eu vou narrando a história dele desde pequeno até os dias de hoje. E vou abordando essas questões de gênero e de sexualidade em diversas etapas da vida, né? Desde a infância até a adolescência, vida adulta. E o primeiro volume, ele fala mais da infância do Acácio, da infância e da adolescência dele. O segundo volume já pega o Acácio na faculdade, até tipo, o começo da vida adulta dele, de começar a trabalhar. E o segundo volume, o terceiro e último volume já é mais a vida adulta dele, de casado. Ai, já tô dando spoiler. Pois é. Pois é, assim, porque... já tá mais na vida adulta dele, então... Casado com uma mulher. Exato. Aí que o bicho pega.
Exato. É que o bicho pega, né? O bicho pegou no segundo, né? É complicado. O bicho pega em todos, né? Perfeito. O Mário vai entrar em campanha no Catarse quando? Eu acho que mês que vem, já em setembro, deve começar a campanha para o terceiro e último volume. Ô, Mário, duas perguntas aqui para a gente fechar nossa história. Para você, nessa quarentena que nós estamos vivendo, que já não é mais quarentena, né? Sei lá o que é algo que não parece que não tem fim. Te atrapalhou a tua produção? Você teve uma baixa? Tá difícil? Eu acho que sim, um pouco, mas eu tô tentando manter o ritmo. Eu tô tentando manter. E tenho produzido pelo menos 2 páginas por semana, então tá um ritmo. Tá ok. Bom, né? Então, mas eu acho que eu dei uma desanimada, assim, às vezes, sabe? Por conta de estar em casa, sem fazer nada. O mundo tá como tá, a gente desanima um pouco às vezes, mas eu tenho mantido o ritmo de produção, assim, cara. Porque o pessoal fala assim, porque você já trabalha em casa, então não é a mesma coisa, né, cara? Não, a gente trabalha em casa, mas a gente sai, vê os amigos, bebe, né, enfim, namora, e agora tá em casa enfurnado, sem vida social. É Em casa. A gente tá acostumado a trabalhar em casa, mas a gente não tá acostumado a não ter vida social. Aí tá Eu complicado. mesmo, assim, sou muito caseiro, né? Casa tem família e tal, mas é complicado, cara. Tem hora que você não aguenta, né, bicho? Eu teve um dia, cara, que eu saí para ir no mercado aqui do lado, bem pertinho aqui, comprar pão. E estava um domingo de manhã, bem ensolarado, assim, um dia bonito. E eu me toquei que eu não estava com falta disso, sabe? De olhar sol, cara. Sabe? E, enfim, vamos ver para onde vamos. Vamos sobreviver, né? Vamos sobreviver. Mário, me fala uma coisa, como é que agora didático o pessoal fala assim, Laudo, você entrevista os caras, fala para os caras falar como é que é as técnicas. Eu não estou preocupado, mas como é que é? Você trabalha com o quê? Mas você trabalha no papel? Eu trabalho no papel. Eu faço o desenho na mão, o desenho com lápis azul, aí faço arte final com nanquim, pincel e caneta nanquim, né? E aí eu escaneio, faço tratamento de imagem no Photoshop e a colorização no Photoshop. E o processo é esse. Eu desenho na mão mesmo, sou da velha guarda. Old style, né? Como a turma fala. Você é old style, né? E, Mário, uma página, por exemplo, sei lá, do Bendita Cura, quanto tempo você leva? Você falou hoje você está levando duas páginas por semana. É porque depende da página, né? Tem página que é mais simples, que é mais rosto, diálogo, e tem página que vai ter cenário, 1000 perspectivas, não sei o que tem mais detalhe no desenho que demora mais. Mas sei lá, acho que em média, entre desenhar, arte finalizar, digitalizar, tratar a imagem e colorir, eu devo tomar aí, sei lá, tipo umas 6, 8 horas por página, mais ou menos. Né? Você está trabalhando quanto, Mário, hoje em dia? Quanto tempo? Você está 2 horas, 3 horas, 6 horas? Depende do dia. Tem dia que eu tiro. Hoje eu vou tirar o dia pra desenhar, sabe? Tem dia que eu não desenho e faço outra coisa. Mas geralmente é isso. Tem dia que eu pego pra desenhar. Eu vou. Mas eu tento manter uma rotina, assim. Desenhar umas 2, 3, 4 horas por dia. Mas aí tem a parte de escanear, tá pra colorir e tudo mais, que aí é no computador. Mas tem dia que eu tiro pra desenhar, tem dia que eu tiro pra fazer arte final, tem dia que eu tiro pra colorir. Então, eu vou variando, assim, também. Até pra não ficar tão repetitiva a coisa, sabe? Tem uma coisa nas tuas figuras, Mário, só para no teu desenho, que eu acho muito legal, cara, que eu sou fã, é que suas figuras são muito reais, sabe? Elas parecem gente que você vai encontrar na rua. Por isso que, por exemplo, quando você fez aquele trabalho com o Nick Farrell, ficou uma das coisas legais, porque se você trabalhasse com um cara com um desenho mais estilizado, mais... Sim, não ia funcionar pra aquela história.
Sabe, aquela coisa, o teu agente comum é igual eu, por exemplo, né? Barrigudo, né? Aquelas coisas. Não é cara que tem aquela barriga toda, né? Cheia de tanquinho, que você fala, não, é um ser humano normal. Mas o cara tem um ombro desse tamanho, né? Queixo quadrado, você fala, porra. É das minhas influências, eu acho, cara, que eu tenho muito do Eisner e dos Irmãos Hernandes lá do Law of the Rock, acho que são duas referências muito grandes pra mim. E eles fazem pessoas com a gente com cara de gente, não é aquela coisa. Eu cresci lendo o gibi de super-herói, que é essa anatomia super exagerada, aqueles músculos que não existem, aquelas posições, o povo torcido assim, que a coluna não consegue ficar daquele jeito. Mas eu gostava daquilo, mas tipo, quando eu fui fazer o tipo de história que eu gostava de contar, o tipo de quadrinho que eu gostava mais de ler, tava mais pra essa linha do Eisner, do Love and Rocket, dos Irmãos Hernandes. E eu segui essa linha, né? Acho que foi dessa referência mesmo. Você usa algum amigo para referência? Por exemplo, Uso, tem às um vezes. babaca lá, vou me inspirar no Laudo. Né? Não, eu penso em algumas pessoas, assim, às vezes não só amigos, mas às vezes até figuras públicas. Sabe? Eu vou fazer esse personagem aqui com a cara de fulano. Acho que cava aquela imagem com esse personagem, sabe? Eu tenho essa referência, sim. Não Agora faça com bizarro. a cara do digníssimo, ele não merece nem pra você fazer um filho da puta, viu, cara? Nem pra fazer um vilão. Não, porque fica muito da moda também. Engraçado que teve um comentário do Ben Takura que eu me mijei de rir, assim. Que saiu num site, acho que foi no Papel Pop, quando saiu a notícia lá da campanha. Aí um dos comentários eu fui ler, era tipo, tá legal, mas por que o personagem é a cara do Moro? Destruíram a casa, meu Deus do céu. Destruíram, Mário. Foi o pior comentário que eu já li. Mário, então tá bom, meu amigo. Cara, obrigado aí da sua participação, a gente aprende bastante, também pela sinceridade do seu trabalho, cara. Isso é muito importante. Se a gente não faz isso, não está fazendo nada, né? E é isso, Mário. Querido, obrigado. Vamos que vamos. Não, eu que... Foi bom, né? Foi bom para você, né? Cara, boa quarentena. Eu espero que a gente se encontre logo. Eu também tô com saudade de muita coisa, de muita gente, né? A gente está se cuidando, eu acredito que você também esteja, mas precisa, né, cara? A gente começa a perceber que o contato humano é o mais importante, né? Nem que você veja rapaziada uma outra vez, aí é importante. Né? Tá. Obrigado, Laudo. Se cuida aí, querido. Você também, querido. Beijo. Beijo.